Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Michelle Pinheiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreve de uma vez, aperta o botãozinho aqui, inscrever-se e vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. No vídeo anterior nós falamos sobre as competências da União. Eu já tinha feito um vídeo, gente, sobre a federação, o que é uma federação, né? Quais são as características de uma federação, e agora depois nós falamos sobre a competência dos entes da federação. Quais são os entes da federação? Você lembra? Comenta aqui que eu quero saber se você lembra. Agora comenta agora, tá? Não espera falar, não. Já comentou? Então, os entes da federação, eles são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses são os entes da federação. Se você perdeu esses vídeos, eu vou deixar aqui o link na descrição para esses vídeos. Então hoje nós vamos falar sobre as competências dos estados, competências dos municípios, as competências que são comuns e as competências que são concorrentes. Então fique até o final que eu vou falar para vocês de quem é competência, por exemplo, para determinar lockdown, que é o fechamento dos estabelecimentos, que tem sido muito falado aí nessa pandemia, e é importante a gente saber de quem é essa competência. E também vou falar de quem é competência para cuidar da saúde, que é um tema bastante aí em voga, que todo mundo quer saber. E vou também comentar, né, juridicamente, sobre uma fala do presidente da República dizendo para uma apoiadora ali, né, para uma cidadã que estava questionando sobre a quantidade de mortos, o presidente da República disse para cobrar do governador. Então eu vou fazer um comentário também sobre isso, falando de quem é a competência também nessas questões de saúde. Então fica até o final e já curte esse vídeo para não esquecer de curtir ele até o final. Vamos falar primeiro das competências dos estados. Quais são as competências dos estados? Diferente da União, que tem aquela lista enorme, né, que nós vimos no vídeo anterior, e dos municípios também, que tem uma lista, né, até pequena, a lista de competências do município que a gente vai ver daqui a pouco. Os estados, gente, eles não têm uma competência, né, listada ali na Constituição Federal. O que isso quer dizer? Significa, gente, que a competência dos estados, ela é residual. A competência, ela é remanescente. Então, todos os assuntos que a Constituição Federal não disse que é da União e não disse que são dos municípios, fica sendo dos estados. É isso que significa. Então existe uma forma muito simples de verificar se um determinado assunto é de competência dos estados ou não. É só verificar se não está na lista da União, se não está na lista dos municípios, então provavelmente é uma competência estadual. Já os municípios têm sua competência prevista no artigo 30 da Constituição Federal. Esse inciso que eu vou falar para vocês agora, gente, é um dos mais importantes. O inciso primeiro, ele diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Lembra que eu falei para vocês, gente, que no Pacto Federativo a União tratava de normas gerais, né, de interesse nacional, os estados de matérias de interesse regional e os municípios de matérias de interesse local, é exatamente por conta disso, porque a competência para definir questões de interesse local é do município. Então é o município que é o ente federativo competente para determinar horários de funcionamento do comércio local. E aí a gente já pode ver, gente, que lockdown é de competência do município. Por quê? Porque são normas de interesse local. Então isso é importante porque, gente, por isso que eu tô fazendo esses vídeos de competência. Para quê? Para você saber de quem cobrar. Exatamente. Então não adianta cobrar, né, lockdown do presidente da República, do governador de estado. Você tem que cobrar lockdown do prefeito. E aí, gente, já vou comentar uma frase que o presidente da República falou para uma das manifestantes que estavam ali questionando o número de mortos, né, causados pelo coronavírus, pelo Covid-19, que é um número absurdo e cada vez aumenta. A gente ainda tá no pico aí, não resolve isso nunca. Por quê? Porque não é determinado medidas efetivas. E o presidente disse a seguinte frase, abre aspas, sai daqui, vai cobrar do seu governador. E fora a falta de educação, gente, da questão do sai daqui, fora que é um presidente da República, né, e que tá representando aquela
pessoa que inclusive votou nele, né, porque era uma apoiadora dele, que fez inclusive campanha e falou isso abertamente naquela ocasião, que fez inclusive campanha para ele, né, que enfim, ficou arrependido. Mas fora essa questão, gente, eu vou entrar só na parte da frase do vai cobrar do seu governador. Existe uma coisa errada e uma coisa certa nessa frase e eu vou explicar pra vocês. Como pode ter, né, uma coisa errada e uma coisa certa, vocês vão entender. O que tá errado, gente, nessa frase? Quando o presidente fala vai cobrar do seu governador, ele tá esquecendo, na verdade, que uma das competências comuns, ou seja, uma competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, uma competência de todos os entes da federação, é cuidar da saúde. Então, cuidar da saúde é uma competência comum de todos os entes da federação. Então, não dá para falar vai cobrar do seu governador, porque simplesmente é uma competência comum. Então, o presidente da República tem que estar ali cuidando da saúde dos cidadãos também. Até porque, gente, pela Constituição Federal, tem que existir uma cooperação técnica e financeira da União e dos estados para os municípios. E qual é a parte que está certa na frase do vai cobrar o seu governador? O presidente fala para cobrar do governador, por quê? Se falar para cobrar do governador for no sentido de manter ali os estabelecimentos fechados como uma medida mais rigorosa, né, determinar um fechamento mais rigoroso ali do comércio como uma medida para prevenir, né, a propagação do vírus, para evitar que pessoas ali sejam contaminadas em razão da abertura, né, dos comércios, dos locais, o presidente não está errado em falar que deve ser cobrado do governador. Eu vou explicar para vocês. Eu já falei que quem tem competência para determinar lockdown, né, o fechamento de comércio, é o prefeito. O Distrito Federal, que foi onde ocorreu essa conversa aí do presidente com essa manifestante, ele não possui municípios. Então o Distrito Federal, ele exerce funções de estado e de município. O Distrito Federal, ele não tem prefeito, ele tem só o governador. Então quando o presidente fala que vai cobrar do seu governador, ele está falando para cobrar do governador ali do Distrito Federal, que é o competente para determinar o lockdown. O governador, no exercício de uma função que é do município, ele executa ali funções de interesses locais. Então, no caso do Distrito Federal, o governador é que determina o lockdown. Para outros locais, gente, tem que cobrar o fechamento, né, dos estabelecimentos do prefeito. Então, se o prefeito ali não determinar os fechamentos ou está abrindo aí os estabelecimentos comerciais em pleno pico da pandemia, tem que cobrar do prefeito. Não adianta, por exemplo, o governador, aqui no caso do Rio de Janeiro, falar que não pode abrir aí os estabelecimentos e o prefeito falar não pode abrir. Por quê? Porque quem determina a abertura ou o fechamento desses estabelecimentos comerciais é o prefeito. Então não adianta o governador querer abrir que não vai abrir. Isso é muito importante, gente, para vocês saberem onde vocês direcionam o conhecimento de vocês. Quando vocês escutam um governador, por exemplo, de estado falando que vai abrir determinado estabelecimento, esquece, gente, vai ver o que o prefeito está falando, tá? Por quê? Porque ele não tem competência, o governador, para decidir sobre isso, porque é um assunto de interesse local e que quem tem competência para decidir sobre isso é o prefeito. Então cobrem dos prefeitos aguardar não abrir agora os estabelecimentos comerciais em pleno pico da pandemia. E no caso do Distrito Federal, cobra do governador. Um outro assunto também que é de competência dos municípios, por ser uma questão de interesse local, é a obrigação de instalar portas eletrônicas, né, nos estabelecimentos bancários para a segurança. Então esse é um assunto de competência local. E, consequentemente, quem tem que tratar sobre isso são os municípios. Agora, uma outra questão que é bem diferente disso são os horários de funcionamento das agências bancárias. Os horários de funcionamento dos bancos não são de competência dos municípios. Por que isso, gente? Porque isso afeta o sistema financeiro nacional como um todo. Você está fazendo um pagamento de uma conta, vai cair numa outra conta. Imagina se fosse cada município tem o seu horário de funcionamento, né? Você depositar um dinheiro para alguém não ia cair ali de imediato, né? Não ia cair com aquele tempo recorrente. Então isso afeta muito mais coisas, já até que são mais complexos, mas o sistema financeiro nacional ele é afetado como um todo. Por isso, o horário de funcionamento das agências bancárias ele não pode ser determinado por cada município. Porém,
Tempo de espera em fila, seja em fila de cartório, seja em fila de banco, é de competência municipal. Também é de competência dos municípios dispor sobre até uma gratuidade ou um serviço de meia passagem de transporte local. Porém, se o transporte ele for intermunicipal, ou seja, intermunicipal de município para outro município, aí a competência para determinar se tem direito a uma meia passagem ou não e outros assuntos é de competência do Estado. Por quê? Porque se está entre um município e outro município, aí pega um interesse regional, um interesse maior, então a competência é do Estado. Aí tem um assunto muito interessante, principalmente aí para os empresários, para quem abre algum negócio. Agora, uma lei municipal que impede que determinados estabelecimentos do mesmo ramo atuem, né, em uma determinada área, essa lei, na verdade, ela ofende a livre iniciativa privada. Essa lei, ela ofende o princípio da livre concorrência. Então, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lei municipal não pode fazer isso. Antigamente tinha muito isso. O que acontecia? Uma lei municipal dizia que uma farmácia, por exemplo, ela tinha que ter uma distância mínima, sei lá, de 1 quilômetro até a outra farmácia, para não ficar um monte de farmácia uma do lado da outra. Mas existiam muitos municípios que diziam que não podia, que era para ter ficar distante uma da outra. Só que isso afeta a livre concorrência, e a livre concorrência é boa pra gente, e o princípio da livre concorrência é um princípio constitucional. Então não pode, por exemplo, uma lei municipal dizer que não podem 2 restaurantes na mesma rua, né? 2 farmácias ali na mesma rua, e não pode. Mas isso é absoluto? Isso não é absoluto. Por quê? Eu vou dar um exemplo clássico para vocês, que é o caso do posto de combustível. Por uma medida de segurança, gente, não pode ter um posto muito perto do outro. Isso é por uma razão de segurança. Imagina, se explode um, vai explodir o outro junto, aí ferrou, né? Imagina. Então, nesse caso, gente, não tem problema. O município pode ali vetar que abra um posto de combustível muito próximo a um outro posto de combustível. Uma outra competência dos municípios é suplementar a legislação estadual e a legislação federal. O que quer dizer isso? É aquilo que eu expliquei já para vocês, gente. A União, ela fala sobre normas gerais, os estados sobre normas regionais. Então, às vezes, tem uma lei, né, nacional falando sobre um determinado assunto, uma lei estadual, né, que regula mais questões regionais, e pode também ter uma lei municipal tratando daquele assunto, mas com ênfase nas questões locais. Outra competência dos municípios é instituir e arrecadar tributos que sejam de sua competência. Um dos tributos que é de competência dos municípios é o ISS, que é quando a gente presta o serviço, pago ISS. Então, vamos supor que você vai fazer as unhas. Quem vai fazer as unhas ou cortar o cabelo paga ISS ali embutido. Por quê? Porque isso é um serviço. Então, aquele salão, aquele estabelecimento, ele está pagando ISS sobre aquele serviço que é do corte de cabelo, de manicure, de fazer a unha. Também tem outros tributos, né? Por exemplo, uma taxa, né? Alvará de funcionamento. Alvará de funcionamento para um estabelecimento comercial. Ele é de competência dos municípios. É a prefeitura lá que você paga, né? Então, quem tem um estabelecimento comercial, uma loja, né, sabe disso. Então, tem que pagar essa taxa, esse alvará, né, de funcionamento. Esse alvará é anual. Uma outra competência dos municípios é organizar e prestar serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, né, que tem um caráter essencial. Outro, manter com cooperação técnica e financeira da União e dos Estados programas de educação infantil e de ensino fundamental. Então tá aqui, a gente tem as escolas municipais, né? Mas lembrando que tem ali uma cooperação da União e dos Estados. E essa cooperação, ela é uma cooperação técnica e também uma cooperação financeira. Então, da mesma forma, agora chegamos no que eu prometi para vocês também, falar sobre a competência da saúde. É de competência dos municípios prestar com cooperação técnica e financeira da União e dos Estados serviços de atendimento à saúde da população. E, como eu falei para vocês, gente, a gente vai ver até mais pra frente, também é de competência comum, né,
cuidar da saúde é uma competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então não pode, por exemplo, o presidente da República falar que não é competência dele questões ali de saúde, porque inclusive tem que ter uma cooperação técnica e uma cooperação financeira da União para os municípios. Outra competência do município é tratar sobre o planejamento do solo urbano e também promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. E essas foram as competências dos municípios. Comenta aqui embaixo se você não sabia de alguma competência aí dos municípios, quais que você achou aí mais interessante, que você nunca ia saber, não desconhecia completamente. Comenta aqui que eu quero saber. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar no próximo vídeo sobre as competências comuns dos entes da federação e as competências concorrentes. Então você vai aprender mais aí sobre isso, sobre essa questão das competências, de que é competência para tratar sobre determinado assunto. Não esquece de dar o like nesse vídeo e compartilha, cara, com os amigos, com a família, para todo mundo ficar sabendo e saber aonde, né, a gente reclama aí os nossos direitos, né, em qual ente da federação a gente vai reclamar sobre determinado assunto, né? A gente já viu que muda a competência, então a gente sabe onde reclamar. Se você ainda não me segue nas redes sociais, já me segue lá, tá aparecendo aí pra vocês qual o Instagram e também a página do Facebook do canal, então não esquece de me seguir. Um beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!